E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais fantásticas. Hoje, a gente vai pular direto para uma das histórias mais fascinantes da mitologia. Vamos dissecar aquele conto clássico sobre o todo-poderoso Deus do Trovão. A gente já conhece a fama dele, né? Força lendária, martelo implacável. O cara é a figura central de 1 milhão de contos heróicos. Mas a grande questão de hoje é: o que rola quando essa força bruta e quase imparável bate de frente com a astúcia suprema? Olha, sem querer dar spoiler da grande reviravolta que está vindo aí, a jornada que a gente vai ver mostra que, às vezes, a própria realidade é o maior dos obstáculos. Essa frase tirada direto do texto original captura perfeitamente aquele tom, digamos, nada modesto do nosso protagonista. Dá pra sentir a absoluta confiança exalando dessa declaração de desafio, não é verdade? Mas a pergunta que vai guiar a nossa exploração aqui hoje é a seguinte: será que o formidável Deus do Trovão, bem no auge do seu poder, já esbarrou em algum adversário que fosse simplesmente impossível de ser esmagado? Bom, vamos acompanhar o passo a passo dessa narrativa para descobrir. A nossa parte 1 começa com a viagem rumo a Jotunheim, a temida terra dos gigantes. Thor, o sempre ágil Loki e o leal criado Thialf adentram uma floresta que é, no mínimo, misteriosa. Exaustos, eles procuram abrigo no que parece ser uma caverna gigantesca e desabitada. Mas, como a gente logo vai perceber, as aparências nesse reino enganam, e enganam muito. A gente já nota o absurdo da situação bem aqui. O grupo entra por uma abertura enorme e se acomoda numa câmara lateral bastante espaçosa. Só que a noite deles acaba sendo um pesadelo, cheia de barulhos aterrorizantes que mais pareciam terremotos ou o grito de 1000 ursos. E aí, quando o sol nasce, vem a surpresa. Sabe aquela mega caverna com 5 câmaras separadas? Pois é, na verdade era só a luva caída de um gigante que estava tirando uma soneca ali perto. E aquele quarto super confortável onde eles dormiram era literalmente apenas o espaço do dedão da luva. Essa diferença de escala entre os nossos heróis e os habitantes locais é, ao mesmo tempo, bem cômica e bem assustadora. E é exatamente nessa hora que o dono da luva acorda. O nome dele é Skrymer. Com a maior naturalidade do mundo, esse cara colossal sugere que eles viajem todos juntos. Parece um gesto super amigável, certo? Ele pega as comidas de todo mundo, joga na própria mochila dele e amarra tudo com um nó bem apertado. Só que o resultado é um desastre absoluto para os nossos heróis. O gigante vai lá, faz aquelas refeições gigantescas e tranquilas, enquanto o grupo passa uma sede e uma fome absurdas, simplesmente porque não conseguem abrir a mochila para pegar a própria comida. A frustração vai escalando rapidamente. Sem conseguir soltar um mísero nó daquela mochila, o Deus do Trovão, previsivelmente, perde a cabeça. É um momento de pura comédia misturada com uma fúria cega. O Skrymer tá lá, roncando tão alto que parece uma tempestade, e o Thor faz 3 tentativas desesperadas de esmagar o crânio dele com o martelo. Primeiro, ele dá uma baita marretada na testa, depois mira direto no crânio, e a última tentativa é tão absurda, mas tão forte, que a arma afunda até o cabo. E qual é a reação do Skrymer? Ele acorda meio confuso, achando que uma folhinha caiu na testa dele, depois ele acha que foi uma noz, e por último que um pássaro fez alguma sujeira do cabelo dele. É surreal. Os golpes divinos disparados com força total são espanados como se fossem meros mosquitos. Partindo para a terceira parte da nossa história, o grupo finalmente se separa do gigante Skrymer e chega ao colossal palácio do rei Utgard-Loki. E adivinha, mais uma vez a humilhação por causa do tamanho. Os portões são de bronze maciço e não cedem nem 1 milímetro, nem com toda a força combinada dos heróis. Para conseguir entrar no salão principal, esses visitantes super orgulhosos têm que se espremer de um jeito bem constrangedor por uma frestinha minúscula entre as pesadas portas de entrada. Assim que eles entram, um gigantesco rei Utgard-Loki olha lá para baixo, encara o grupo e, na cara dura, zomba da estatura deles, chamando todo mundo de nanico. Mas as regras ali são claríssimas para quem exige respeito. Para desfrutar da hospitalidade e provar que possuem aquele prestígio todo que dizem ter, eles são os afiados. O rei exige: terão os 3 de nos brindar com algum prodígio de força ou habilidade. Ou seja, a pressão tá valendo e eles precisam provar do que são capazes ali, na frente de todo mundo. E aí começa uma sequência de competições que, sinceramente, é um desastre atrás do outro, deixando um clima de pura perplexidade no salão. O Loki, voraz como sempre, aposta que come mais rápido que qualquer um. Mas ele perde feio para um gigante chamado Log, que devora não só a carne em segundos, mas engole também os ossos e a própria traversa. O Thialf, conhecido como o mortal mais rápido que existe, vai correr na pista contra o Hugh. O Hugh é tão absurdamente veloz que chega na linha final, dá meia volta e ainda topa com o pobre do Thialf pelo caminho. E o grande momento.
O próprio Deus do Trovão falha em 3 provas consecutivas. Ele não consegue secar o líquido de um chifre de bebida gigante em 3 goles, só a camisa para conseguir levantar só a patinha do gato de estimação do rei e ainda passa pelo vexame de ser forçado a se ajoelhar numa luta corporal contra a Ellie, uma senhorinha de cabelos ralos. Agora a narrativa dá um verdadeiro cavalo de pau no tom. Chega a manhã seguinte e depois de passar uma noite de humilhação total sob os olhares de toda aquela corte, os viajantes recebem um último e farto banquete. Mas a moral está lá no chão. Aquela aura lendária de invencibilidade foi pelo ralo. Eles saem pelos portões de bronze de cabeça baixa, querendo apenas cair na estrada e esquecer tudo aquilo. E isso nos traz diretamente para aquela pergunta que não quer calar. Como é que seres com um poder tão formidável puderam ser derrotados de um jeito tão vergonhoso? E logo em desafios físicos, que sempre foi o campo que eles dominaram historicamente. A peça que falta para fechar esse quebra-cabeça aparece logo depois que eles saem, quando o rei Utgard-Loki acompanha o grupo para o lado de fora dos muros e decide, abrir o jogo de vez. É aqui que a mágica acontece, a grande e genial reviravolta de todo o texto que estamos dissecando. Longe da sua corte, o Utgard-Loki interrompe a caminhada melancólica e solta essa confissão arrebatadora. Com a teatralidade enorme e até certo alívio, ele revela que os nossos visitantes nunca perderam a força de verdade. Tudo aquilo que eles vivenciaram intensamente, desde a sombria floresta, foi parte de uma ilusão mágica colossal, do mais altíssimo nível. E a cereja do bolo? O próprio Utgard-Loki sorri e confessa que ele mesmo era o gigante Screamer disfarçado o tempo todinho. O ponto mais incrível aqui é entender a engenharia por trás dessa ilusão toda. Lembra daquela mochila que, misteriosamente, ninguém conseguia abrir na base da força bruta? Ela não estava só amarrada forte, ela estava atada com fios invisíveis de arame de ferro inquebrável. Magia pura. E as terríveis marretadas no gigante Curminhoco? O Thor não bateu fraco de forma alguma. Acontece que o Screamer, sabendo que a morte seria certa, usava magia para desviar bem na hora do impacto e colocava montanhas imensas e sólidas no caminho da arma. Aqueles golpes que deveriam esmagar a cabeça dele acabaram, na verdade, esculpindo 3 vales e abismos gigantescos de pura rocha na geografia de Jotunheim. E dentro do castelo, a arquitetura das provas foi ainda mais fantástica. As competições nunca foram justas desde o primeiro segundo. O cara que derrotou Loki na prova de comida, o Logi, ele não era um gigante de carne e osso. Logi era a personificação do fogo selvagem em si. E fogo, obviamente, devora carne, osso e madeira num piscar de olhos. Não tinha como competir. E o gigante Ruge, que humilhou a velocidade do Thjalfi na corrida da pista, era nada menos que a encarnação do pensamento do próprio rei Utgard-Loki. Como a gente sabe, não existe absolutamente nada no mundo visível que seja capaz de viajar mais rápido do que a instantaneidade da mente. Impossível vencer. E agora o detalhe mais impressionante, aqueles aparentes fracassos da divindade foram na realidade feitos astronômicos. Aquele chifre gigante que parecia que não ia esvaziar nunca, estava fisicamente conectado lá no fundo ao infinito do oceano. O Thor bebeu tanto que a força puxando aquele líquido literalmente causou um movimento duradouro do baixar das marés pelo mundo inteiro. O gatinho que ele mal conseguiu levantar era uma ilusão escondendo a serpente de Midgard, uma fera cósmica imensurável que abraça o globo terrestre inteiro em suas espirais. Ele a forçou a sair do chão, aterrorizando todo mundo que estava assistindo. E a frágil senhora idosa, a Ellie, que o derrotou na luta, ela não era ninguém menos que a própria velhice. E cá entre nós, ninguém, nem um ser supremo com o maior poder bélico imaginável, consegue dobrar a força imbatível e inevitável do avanço da idade. Quando cai a ficha e o Deus do Trovão percebe que fez papel de bobo na frente de todo mundo, o que ele sente não é alívio, é uma fúria cega. Transbordando de raiva pela enganação e pelo deboche, ele aperta o cabo do martelo de batalha, decididíssimo a obliterar a Utgard-Loki da face da existência em um castigo real. Mas no exato milésimo de segundo em que ele dispara o golpe mortal, o astuto rei gigante simplesmente se dissolve no ar. Evapora. Inconformado, o herói se vira para trás querendo reduzir aquele castelo grandioso a escombros só para dar de cara com o truque final. Não tem castelo, não tem porta, não tem torre, tudo foi apagado, deixando nosso grupo lá completamente frustrado no meio de uma extensa planície vazia. O que nos deixa de forma perfeita com este último pensamento provocativo para fechar. Essa jornada ao coração de Jotunheim não é só um relato engraçadinho sobre a falha da força bruta. Na verdade, é um tratado genial sobre as limitações universais de qualquer existência, por mais poderosa que seja, quando bate de frente com as regras absolutas e fundamentais do mundo natural, como o oceano, o fogo, o tempo e o envelhecimento.
Toda essa análise que percorremos ilustra de um jeito maravilhoso como a gente sempre encontra a barreira do poder quando encara o fluxo incontrolável da natureza. É uma lição incrível sobre os limites do que é possível e, com certeza, deixa a gente com aquela vontade de mergulhar em muito mais conhecimento sobre essas lendas no futuro.